Sama. Sama. Os Marubo habitam as cabeceiras dos rios Ituí e Curuçá, no estado do Amazonas, uma área ocupada pelo grupo desde o final do século XIX. Uma característica peculiar deste povo é decorar o corpo utilizando contas. Os ornamentos servem como identificação étnica e contribuem para a modelagem, proteção e embelezamento. Durante os rituais, a decoração é mais intensa. Todos os tipos de adornos são utilizados. Os mais jovens também pintam o corpo. Os adornos são confeccionados com diferentes matérias-primas, entre elas caramujo aroá e cocos de palmeira. A distribuição dos enfeites pelo corpo segue padrões culturais determinados. A confecção dos adornos de contas demora alguns meses e é uma atividade exclusiva das mulheres. O trabalho tem várias etapas e obedece a restrições rituais. Durante a coleta, se o índio ouvir o pássaro tiquá cantar, joga fora o caramujo para evitar a morte do usuário do enfeite. O canto anuncia que o caramujo é ruim. A doença provocada é a inflamação na pele. O caramujo aroá não é facilmente encontrado na área habitada pelos Marubo. Por isso, a coleta é realizada no rio Juruá, que fica a vários dias de distância das aldeias. A confecção das contas exige habilidade, paciência e atenção das mulheres para que não se machuquem. Elas são treinadas desde pequenas na atividade artesanal. Para tornar as contas de caramujo brancas, uma cor bastante apreciada, elas passam por um processo de clareamento com cinzas aquecidas. Todo o processo é feito pela artesã no início da manhã, ainda em jejum. A mulher em jejum representa na cultura Marubo um estado de pureza corporal que evita que as contas se queimem. A pureza fisiológica da mulher é a condição básica para o processamento das contas. A situação de impureza interfere na transformação dos materiais e afeta o usuário do objeto. Os odores corporais da mulher, o sangue menstrual e o sangue da parturiente são vistos como impuros.
Os cocos de pupunha, murumuru, joari e tucum são utilizados na confecção dos arremates nos enfeites de caramujo. Os cocos também são usados em outros adornos, empregando as mesmas técnicas do caramujo. Quando a artesã tem um filho, a confecção das contas é suspensa. Ela fica sem trabalhar até cair o umbigo da criança para protegê-la da inflamação na pele provocada pelo caramujo. A artesã também faz colares de contas com dentes de animais que são antes purificados com produtos aromáticos. Os colares de dentes de onça ou de cachorro são de uso exclusivo de homens adultos. Já as crianças usam o colar de dentes de macaco barrigudo ou preto. A partir da década de 70, os marubos também passam a confeccionar contas coloridas, obtidas a partir de recipientes plásticos e fios de luz. Estes materiais se tornaram usuais a partir do contato com os brancos. Os adereços com miçangas também seguem os modelos dos adornos tradicionais. Os marubo usam ainda tornozeleiras e pulseiras tecidas com fios de linha industrial, formando desenhos variados. Antigamente, as peças eram feitas de tucum e algodão. A tecelagem de algodão é feita pelas mulheres e é utilizada na confecção de redes e outras peças utilitárias. Assim como na coleta do caramujo, se a mulher ouvir o canto do pássaro tiquá durante a coleta dos caroços de algodão, ela interrompe seu trabalho. Isso evita a morte do futuro usuário da peça. Os enfeites de contas são cuidadosamente guardados para não serem roubados e não se arrebentarem ao serem manuseados. Periodicamente, os adornos são consertados, lavados e secos ao sol. Em caso de doença, morte ou nascimento, os enfeites corporais são abandonados temporariamente. Os marubo não enterram ninguém com adornos. Um dos motivos é evitar a morte de parentes. Os enfeites simbolizam alegria e beleza. Quando alguém morre, a família retira os ornamentos e só voltam a usá-los depois de algum tempo. Durante o período de luto, suspendem a confecção de contas e a comunidade se une. O grupo toma cuidados para ajudar a alma do morto na passagem desta vida para a outra. O destino da alma é decidido logo após a morte da pessoa. Para os marubo, a pessoa possui 6 almas, dispostas ao longo do corpo, e o cosmo é dividido em 7 camadas celestes e 7 camadas terrestres. Quando um marubo morre, sua alma situada no lado direito vai para a 3ª camada superior, chamada de céu de trocar de pele. Por existir uma associação simbólica entre as contas de caramujo e a alma do morto, a confecção de contas é paralisada. Com isso, evita-se que a alma do lado direito do morto fique perdida na nossa camada terrestre, ou ainda que a alma permaneça no caminho do perigo. Este caminho é cheio de obstáculos traiçoeiros e será percorrido pela alma. Ele fica entre o lugar que a pessoa viveu e o céu de trocar de pele. Um mito relata como se formou o caminho do perigo, que foi construído com diferentes partes de animais e coisas. Um trecho deste mito relata que as contas de Caramujo Aroá
simbolizadas pelo espírito malevolente da árvore das contas, se originaram a partir de pedaços do corpo do macaco de cheiro e da anta. Durante o percurso da alma no caminho do perigo, espíritos nebulosos tentam ludibriá-la. O tempo todo, a alma passa por tentações. E se cometer algum deslize, é transformada em um espírito nebuloso. A alma das mulheres é tentada pelos espíritos malevolentes das contas e da árvore das contas para coletar as miçangas que estão nas cestas, abertas na passagem da alma. Com isso, os espíritos interrompem a jornada da alma da mulher para a camada celeste de trocar de pele, onde estão os parentes mortos. Se em vida o homem ou a mulher não seguir os preceitos estabelecidos no sistema social da comunidade, sua alma pode ser impedida de chegar ao destino final. A alma do morto que consegue alcançar o céu de trocar de pele transforma-se em um espírito benevolente. Os espíritos benevolentes que moram nas camadas superiores do cosmo marubo andam adornados com contas de caramujo e com outros adereços, assim como seus parentes vivos. Por estarem associados à impureza, a fabricação e o uso dos enfeites são suspensos durante os momentos críticos vividos pela comunidade ou pelo indivíduo. A impureza ritual é sinônimo de doença e representa os espíritos malevolentes. A mulher e a criança são fontes de impureza ritual, por isso, são excluídas de algumas das atividades masculinas. A criança não é considerada um ser social por estar em processo de formação. O nascimento põe em risco o equilíbrio da estrutura social por representar a entrada de mais uma pessoa no grupo. Caso a comunidade não siga as regras sociais, a criança corre perigo de vida nos primeiros meses. Antes da criança nascer, a mulher retira os enfeites para não atrapalhar e nem contaminar as outras mulheres que ajudam no parto. Esse ato ritual vem da crença de que os adornos podem dificultar a expulsão do bebê do corpo da mãe e provocar hemorragia na hora do nascimento. Após o parto, a artesã suspende a confecção de tecelagem para evitar a morte da criança. Na tecelagem de algodão, a artesã utiliza um bastão e, quando morre, é enterrada com ele. Nos últimos anos, o bastão foi substituído por um facão. Com este instrumento, a alma da mulher no caminho do perigo luta com o espírito malevolente do macaco preto, que tenta impedir que a alma siga a caminhada. Se a alma não tiver esta ferramenta, que é símbolo da mulher trabalhadeira, será devorada pelo espírito do macaco. Durante o luto, a confecção de peças de algodão é suspensa. O período de suspensão das duas atividades artesanais depende da idade do morto. A paralisação simboliza ainda o tempo de putrefação do corpo e o tempo que a alma leva para percorrer o caminho do perigo. Se for um adulto que morreu, a suspensão é mais demorada. Se for uma criança, o tempo é menor. Ela obedece a regras sociais. Como o adulto transgride mais facilmente os códigos da comunidade, ele tem mais dificuldade para enganar os espíritos malevolentes.
Para a criança, é mais fácil percorrer este caminho. Como os desafios são mais difíceis para os adultos, eles precisam de maior solidariedade dos vivos. A união grupal também evita que outros parentes venham a falecer. As almas dos mortos que se recusam a partir logo para o céu de trocar de pele ficam perambulando entre os vivos, o que muitas vezes pode provocar doenças nos parentes próximos, especialmente nas crianças. Nesse sentido, os adultos precisam de períodos mais longos de restrição ritual para se protegerem das almas errantes. A retirada dos enfeites em períodos de luto representa suspender a comunicação com os parentes que estão saindo do mundo dos vivos. Essa ruptura permite que as almas cheguem à camada celeste, onde encontram os antepassados. Os parentes adotam esta postura, austera e rígida, em solidariedade aos que se foram. A confecção de contas de caramujo e de tecelagem de algodão também sofre outra restrição ritual. As duas atividades artesanais são paralisadas a partir das 4 horas da tarde para evitar o falecimento de parentes das artesãs. Este é um período crítico, a transição entre as duas fases do ciclo diário, o dia e a noite. Os marubo dedicam o dia às atividades agrícola, doméstica e artesanal. À noite, ao recolhimento familiar, social e religioso. A mulher na cultura marubo é valorizada quando realiza as atividades cotidianas com habilidade. A preguiça é mal vista. Eles acreditam que as almas dos mortos podem tirar a motivação de trabalhar da artesã. Para não ter preguiça de trabalhar com contas de caramujo, a mulher submete-se a um tratamento mágico. A artesã é ferrada pela formiga tocandeira e tocada com vara de urtiga brava, provocando uma irritação dolorosa na pele. Com estes atos rituais, a mulher adquire as qualidades simbólicas desses elementos. Da formiga tocandeira, ela fica com a capacidade de trabalhar, e da urtiga recebe a qualidade de pureza corporal. Assim, o organismo fica purificado. O único tipo de trabalho com contas que não tem restrição ritual é o feito com contas de plástico, pois elas são um elemento estranho à cultura da comunidade. O corpo, para os marubo, é um suporte a ser modelado e embelezado pelos ornamentos. Eles têm função social, mágica e religiosa. Logo que o bebê nasce, uma mulher amarra um fino cordão de algodão nos pulsos e tornozelos. Tudo para engrossar as partes do corpo da criança. O cordão, além de auxiliar na formação estética do bebê, também acelera o engatinhar e o andar da criança. Uma mulher parente do bebê é a responsável por colocar enfeites e modelar o corpo do nenê. A intenção é deixá-lo parecido com o corpo da mulher, considerado bonito para os padrões de beleza marubo. Deste modo, o bebê herda o aspecto estético e a qualidade de trabalhadeira da mulher. À medida que o bebê vai crescendo, recebe os demais adornos de contas. Antes de completar 1 ano de idade, a criança está completamente enfeitada.
A ornamentação na primeira infância é semelhante à dos adultos, mas feita com contas pretas. Depois dessa fase, a criança utiliza os adornos adequados ao sexo e à idade. Alguns tipos de adornos a criança só vai usar quando estiver com mais idade e quando for adulta. A partir dos 3 anos de vida, começa a usar tornozeleiras de linha. Estas realçam o senso estético de beleza que são as pernas grossas e evitam dores nos pés da criança, quando picados por insetos ou espetados por espinhos. Na cultura marubo, existem enfeites específicos para homens, como o colar de dentes de macaco. É utilizado por meninos para que tenham dentes bonitos e sadios, como o desse animal. O colar também tornará o garoto um bom caçador de macaco, uma carne bastante apreciada pelos marubo. Já o colar de dentes de cachorro enfeita o homem adulto e transmite-lhe as qualidades mágicas do animal, coragem e destreza na caça. O colar de dentes de macaco também torna o adulto um bom caçador de macacos, mas um péssimo cantador de cânticos de cura. A voz do curador deve ter um timbre forte e volumoso, e o guincho do macaco é fino e estridente. Um timbre de voz não apreciado para os especialistas na arte da cura. No decorrer do tempo, através do contato com os brancos, alguns enfeites caíram em desuso, como a tatuagem facial. O mesmo aconteceu com os adornos de estiletes de caramujo, que eram colocados no nariz das mulheres. Mas ainda são encontradas pessoas que possuem vestígios dos orifícios desses enfeites. Atualmente, os marubo, em especial as mulheres, usam bijuterias junto com adereços de contas. Também cresceu muito na comunidade o uso de adornos feitos com miçangas, diminuindo assim a utilização dos enfeites de contas tradicionais de caramujo-aroá. Os enfeites fazem parte da concepção do mundo marubo. Para eles, o cosmo é uma projeção da vida na Terra, e a ornamentação identifica a pessoa com o mundo sobrenatural e com os espíritos benevolentes, que são considerados modelos para a comunidade. Isto é ser marubo. Sinyan ki ang sinya anong ki agas manong rancha